2 de Atos dos Apóstolos. A partir do verso 1. Vamos fazer a leitura até o verso 12. Atos capítulo 2, versos 1 a 12. Trata-se de um texto que é mais usado para aprofundamento teológico do que pregação bíblica, dado o seu conteúdo. Mas eu tenho certeza que esse texto também pode servir de inspiração para nós que daqui a pouco estaremos envolvidos com o Jave. Vamos ler junto? Vamos ler alternadamente, irmãos? Lerei versos ímpares e os irmãos os pares. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos estes que estão falando? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Amém? Esse é um texto conhecido como aquele que relata a inauguração do ministério do Espírito Santo. Até então, o ministério do Espírito Santo era temporal. As pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo para realizarem determinadas obras e depois esse mesmo Espírito as deixava. É por isso que lá no Salmo de número 51, nós vemos o rei Davi dizendo: não retires de mim o teu Espírito. Ele tinha o Espírito Santo de Deus porque ele era rei sobre um povo que era do Senhor. Por isso, então, quando ele peca, ele coloca na sua oração a preocupação de não ter o Espírito Santo de Deus. Mas quando Jesus vai aos céus, aí começa o ministério permanente do Espírito Santo, pois cremos que quando o Espírito Santo passa a fazer parte da vida de uma pessoa, essa permanência é até o dia da vinda de Jesus ou do nosso encontro com Ele. Porque aos Efésios capítulo 1, a partir do verso 13, vai dizer que o Espírito Santo é a garantia, é o penhor, ou seja, vamos trazer essa ideia de forma lúdica. Uso essa palavra porque não me apareceu outra agora. Imagine que
nós cheguemos à antessala do céu. Você se lembra do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna? Tenta projetar na sua mente aquela ideia. Você chega lá, e aí, diferentemente do Alto da Compadecida, que lá as pessoas vão para o céu porque são boas, e na Bíblia não é o suficiente ser bom, na verdade, ser bom não habilita ninguém ao reino dos céus. O que a gente vai oferecer como entrada ou ingresso ao reino dos céus? Paulo, dizendo aos Efésios, vai dizer que o Espírito Santo é a garantia. Então vai chegar lá a irmã Silvia, e aí o anjo vai dizer assim: Silvia, por que você vai entrar no reino dos céus? Aí Silvia vai mostrar assim: ó, eu fui marcada pelo Espírito Santo. E o nosso irmão Paulo diz que o Espírito Santo é a garantia de que eu vou entrar no céu. Então a irmã Silvia entra no céu porque tem essa marca. Por isso que nós cremos que o ministério do Espírito Santo na vida da pessoa é o ministério permanente, não temporal. Aí alguém vai dizer assim: mas e aqueles que pecam, que caem da graça, que se convertem e depois vão para o mundo? Meus irmãos, Deus não é homem. Ele faz a leitura do coração e sabe quem aceita ou quem não aceita. Vocês já ouviram falar na Baby Consuelo? Ela se converteu e fez uma música que lá pelas tantas, em uma determinada parte, vai dizer assim: convertido ou invertido, o que será? Eu não sei o que passava pela cabeça dela, mas é isso. Tem muita gente que acha que é convertido, mas na verdade está invertido. E nós que somos convertidos precisamos entender que não é uma questão de Espírito Santo entrar e sair, mas tem gente que acha que se converteu e na verdade não se converteu. Tá certo? Então, faço esse adendo aí para os irmãos entenderem. O que está acontecendo aqui? Aqueles irmãos estão reunidos numa grande festa de Pentecostes, ou seja, 50 dias, depois aí da Páscoa, festa da colheita. Pentecostes tem a ver com isso, tem nada, não é um nome mítico, um nome espiritual, nada, faz parte de uma festa, não é? Eu fico preocupado quando se fala o pentecostalismo. Pentecostalismo é festa de colheita, não tem nada a ver com cristianismo, é um termo do judaísmo. Mas estavam lá todo mundo para celebrar essa festa. E você sabe como que é judeu. O judeu se considera judeu não por ter nascido apenas no território, mas por ser descendente, não é isso? Você já viu alguém que se declara judeu no Brasil, mesmo não tendo ido lá em Israel, mas porque é filho de judeu? É isso. Nós estamos vendo isso nesse texto. Esses judeus que não nasceram lá na Judéia, mas que nasceram em todas as partes do mundo e que são filhos de judeus, foram para a festa da Páscoa. Está todo mundo lá festejando e de repente o Espírito Santo inaugura o seu ministério, porque até então os apóstolos não tinham o Espírito Santo, porque tinham a companhia de Jesus. E aí, para marcar esse evento, há alguns eventos miraculosos, né? Um som como de vento, veemente, forte, línguas repartidas, não é língua de fogo. Na Nova Versão Internacional, não é melhor, né? A tradução é línguas como que de fogo. Você fala, mas como que é isso? Não sei, irmãos. Sei lá como é que pode ter sido esse negócio. Sei que Lucas escreve isso e depois, quando chegar no céu, eu vou falar, cara, o que você estava pensando para escrever isso? Você gerou uma confusão depois, que a gente ficava pensando se era língua de fogo, se era como que de fogo. Então, acontece todo esse evento, e aí no verso 4, os discípulos são cheios do Espírito Santo. Algo que aconteceu já com você quando você entregou a sua vida a Jesus. Foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a pregar.
Esse evento, será que tem condições de acontecer de novo? Sim ou não? O que os irmãos acham? Tem chance de acontecer isso de novo? Não. Por quê? Porque foi um evento que marca a inauguração do ministério do Espírito Santo e o cumprimento de uma profecia de Joel, capítulo 2. Não tem como acontecer esse evento assim. Mas o resultado tem. E é aqui que eu trago a mensagem, irmãos, para a nossa reflexão. Aqueles discípulos não tinham o Espírito Santo, passaram a ter o Espírito Santo e começaram a pregar o Evangelho. E aqueles judeus, nascidos em outros países, começaram a ouvir os discípulos que falavam em hebraico, falando nas suas línguas maternas, como, por exemplo, um judeu que nasceu na Itália, ele entendia o hebraico, mas a língua materna dele qual era? Se ele nasceu na Itália? Italiano. E aí eles ficaram maravilhados, o texto vai dizer. Meus irmãos, se nós nos deixarmos ser usados pelo Espírito Santo, presta atenção nisso, no abrir da nossa boca, Deus vai pegar as nossas palavras, vai traduzi-las à medida da necessidade de quem vai ouvir. E essas pessoas vão dizer assim: o que eu estou escutando era aquilo que eu precisava. E é por isso que eu vou entregar a minha vida para Jesus. Enquanto aqueles homens ouviram na língua materna, hoje Deus poderá usar você para que no Jave as pessoas ouçam na língua necessária a preencher as necessidades da sua vida e do seu coração. Conseguindo entender a ideia? Que você possa ser como um discípulo desse aqui. Quer ver que palavra simples? Jesus te ama. É ou não é verdade? Fala, Jesus te ama. Não é simples. Mas para alguém que está querendo dar um fim na sua vida, porque se sente sozinho, o Espírito Santo pode traduzir esse Jesus te ama, e isso ter um impacto muito maior do que você imagina que essas 3 palavras tenham. Que Deus possa usar você poderosamente, como esses discípulos foram usados.